Diz assim a palavra de Deus. Acharam para ler, sim ou não? Sim? Vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém. Repita assim comigo: atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Novamente, bem bonito. Atravessando o Jordão. Ok. Algumas perguntas interessantes. O que fazermos quando uma crise está instaurada? Aliás, estamos vivendo isso no Brasil hoje. Uma crise está instaurada. O que fazermos? O que pensar quando tudo parece ter chegado ao fim? Qual é o rumo que nós devemos tomar quando nós estamos ou somos afrontados pelas adversidades da vida, pelas intempéries da vida? O que fazermos? O que fazer quando algumas circunstâncias parecem querer nos deter, nos parar, causam um bloqueio? Nós queremos andar, mas parece que não conseguimos. Parece que estamos como que aqueles prisioneiros de desenho animado que levam uma bola de ferro amarrada ao pé e eles não conseguem sair do lugar. As circunstâncias querem parar. O que fazer? A minha pergunta para você hoje, como Igreja do Senhor, para você visitante, é a seguinte: qual é o teu Jordão? Essa é a pergunta. Qual é o teu Jordão? E aí nós vamos pensar um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto ele nos remete a uma história muito interessante, a história do povo de Israel. Passou de 400 anos a 430 anos, praticamente preso, exilado no Egito. E agora tiveram a oportunidade de sair do Egito, liderados por Moisés, a uma nova terra. Acho que foi até cantado aqui hoje a irmã, ela cantou alguma coisa, ou falou alguma coisa sobre isso. Uma terra que manava leite e mel. A terra da promessa de Deus. A terra que Deus havia preparado para aquele povo estar. E o povo estava feliz, porque tinha saído do Egito, saído da escravidão, e agora estava caminhando para a terra. Mas de repente algumas coisas acontecem. Algumas coisas, elas acontecem. Agora, Moisés, o seu grande líder, está morto. Moisés, o seu grande legislador, ele está morto. E aí, meus irmãos, parece que com Moisés morreram também os sonhos daquele povo.
Parece que com Moisés morreram as esperanças daquele povo. Parece que aquele povo perde um pouco da sua fibra, da sua garra, da sua vontade de vencer, da sua vontade de conquistar, da sua vontade de estar no lugar onde Deus havia prometido. Parece que o povo se esquece. Entretanto, meus irmãos, eu devo dizer que os planos de Deus e as promessas de Deus nunca falham. Amém. Nunca falham. Pode qualquer um falhar. Pode um parente falhar. Pode um amigo falhar. Pode alguém muito querido falhar com você. Mas Deus nunca falha com você, nem comigo. Nunca falha. E aí, meus irmãos, Deus se vale de alguém. Seu nome é Josué. Significa salvação, ou o Senhor é a salvação. Josué, o moço que acompanhava Moisés, agora tem a responsabilidade, e o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso, quando Deus chama Josué, quando Deus pinça Josué, e quando Deus diz para ele: agora Josué, é com você, você tem a responsabilidade. É você quem deve conduzir o povo. É você quem deve levar esse povo à terra prometida. E aí, meus irmãos, antes, obviamente, de chegarem lá, existia um grande obstáculo a ser ultrapassado, a ser transposto. Era o Rio Jordão. O texto vai dizer que o rio, texto mais adiante, vai dizer que o rio, texto da passagem do rio em si, estava transbordando naquela região, naquela época do ano. Era uma passagem, humanamente falando, impossível de um ser humano atravessar, por exemplo, a nado aquele rio. A nado aquele rio. E lá estava Josué com essa grande incumbência. Herdou o legado de Moisés e agora ele devia conduzir o povo a chegar à terra prometida. Mas lá estava o Jordão. E o povo tinha que atravessar o Jordão para conquistar aquilo que Deus queria então que eles conquistassem. Era extremamente necessário que eles atravessassem o Jordão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, visitante que conosco está esta noite, tenha também um Jordão para atravessar. Tenha também um obstáculo para transpor. Essa igreja, durante 6 anos que está aqui, ela está aqui, pastor Eugênio, transpondo obstáculos. Os obstáculos surgem e a igreja transpõe os obstáculos. Aqui é a terra da passagem. Esse texto tem muito a ver com essa igreja. Aqui é a terra da passagem. Vocês estão passando por aqui e vão para lá. Eu já vi lá o terreno. É legal demais. E aí, meus irmãos, possivelmente, o que separa você da bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida, nós podemos compará-lo a um Jordão, um obstáculo. E que eu quero dizer uma coisa para você: não tem jeito, tem que passar por ele. Não tinha como o povo de Israel dar a volta. Eles não tinham um outro caminho. Eles não tinham uma outra passagem. A única forma de passar pelo Jordão era passando por ele. Repita isso comigo, vamos lá? A única forma de passar pelo Jordão é passando por ele. E aí, meus irmãos, o que fazer é a pergunta para transpormos o Jordão da nossa vida. O que fazermos para transpormos os obstáculos que se põem entre a minha vida,
e aquilo que Deus tem reservado para mim. O que fazer? E aí eu aprendo algumas lições com esse texto precioso demais, e eu quero que você me acompanhe na leitura agora. Primeiro, escute o que eu vou dizer para você agora. Ouça a poderosa voz de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para transpor o Jordão? Primeiro, é o que essa igreja tem feito durante 6 anos. Ouça a poderosa voz de Deus. Versículo 1, quero que você volte lá no texto. E o texto vai nos ajudar dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Moisés é um homem que, Josué é um homem que está extremamente interessado no que Deus tem a lhe dizer. Josué é alguém que é todo ouvidos para aquilo que Deus tem a lhe falar. Josué é alguém que não abre mão de ouvir a voz de Deus, de ouvir a poderosa voz de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós ouvimos tantas coisas, às vezes nós damos ouvidos a tantas e tantas coisas, mas o primordial, o necessário, aquilo que deve estar em primeiro lugar na nossa vida, é ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. O que eu faço, pastor, para atravessar o Jordão? A dificuldade, o problema, a adversidade, os obstáculos que se põem. O que eu faço para fazer? O que eu faço para conseguir isso? Primeiro, ouça Deus. Tenha interesse em ouvir a voz de Deus. Tenha paixão por ouvir Deus falar com você. Queira ouvir Deus. Primeiro esteja com Deus. Eu tenho dito isso lá na igreja. Primeiro esteja com Deus e ouça a Deus. Depois você vai estar com os homens e vai ouvir a opinião dos outros. Não faça o contrário disso. Primeiro esteja com Deus em oração. Primeiro esteja com Deus através da leitura bíblica e ouça o que Deus tem a dizer sobre você, sobre a sua vida. Deus está extremamente interessado na sua vida, em dialogar com você, em conversar com você, em ter uma sorte com você, assim como teve com Josué. E Josué, primeiro, ele ouviu Deus. Ouvir a poderosa voz de Deus é o primeiro passo para nós atravessarmos o Jordão. Segundo, esse texto nos ensina: deixe para trás o que já ficou para trás. Quer atravessar o Jordão? Deixe para trás o que já passou para trás. O versículo 2, eu quero que você volte lá no texto, ele vai dizer assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão e todo esse povo. Veja, Deus está dizendo para Josué, o povo estava chorando Moisés, não é isso? O povo estava, mas Moisés, e agora nós não temos Moisés, o que será de nós? Moisés. E Deus diz para Josué, pega esse povo, Moisés já se foi. Ninguém, outro dia eu escutei isso, é uma grande verdade. Quem é motorista aqui? Quem dirige aqui? Pessoal que dirige, vocês dirigem olhando para o retrovisor o tempo todo. É assim que a gente dirige, olhando para o retrovisor? É assim que a autoescola ensina? Não é. Você dirige quase que 80% do tempo olhando para um para-brisa, para frente. E de vez em quando você dá uma olhadazinha em quem vem atrás.
Então não é possível, meus irmãos, avançarmos na vida, transpormos obstáculos e adversidades, chegarmos a um local seguro, a uma terra prometida por Deus para a nossa vida, se nós olharmos sempre para o que passou. O que passou, passou. Diga, o que passou, passou. O que passou, passou. Tem gente que vive presa ao passado. E aí é Jeremias que vai nos dizer nas Lamentações o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança. E aí, meus irmãos, deixe para trás o que já ficou para trás. Terceiro, nós precisamos, para atravessar esse Jordão, visualize os sonhos de Deus para a sua vida. Visualize isso, é importante isso. Eu quero ler com você, versículo 3 e 4. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Olha a palavra no final. Será, eles não tinham ainda. Deus está fazendo com que o povo de Israel visualize e sonhe e prospecte aquilo que Deus tem para a sua vida. Precisamos olhar para lá, para onde nós vamos chegar, para onde Deus quer que nós cheguemos. Por isso é bonito que quando vocês... Não é interessante demais? Olha só, vamos para um lugar novo, um templo novo, vamos comprar o terreno. Para o terreno, vamos comprar o terreno. Não é assim? Vamos comprar o terreno. E aí comprar o terreno. E agora, mas e agora? Vamos fazer um projeto. Aqui o projeto. Sonho. O ser humano vive de sonhos. O ser humano vive de planejamento, de prospecção. O dia que nós pararmos de sonhar, alguém disse que nós vamos morrer. O ser humano é um sonhador. E Deus está dizendo para Josué: está vendo, Josué? Tudo isso aí, tudo isso que eu estou dizendo, tudo vai ser de vocês. E Josué abraça. E o povo abraça a causa. E é interessante demais que às vezes, quando você sonha, vem um pessimista. Vem. Sempre vem um enviado. Tá horrível, mas é assim, né? Sempre vem um. Lembra? Aí, a primeira foi com Moisés. Não foi assim que Moisés fez? Moisés falou assim: olha, vai lá, vou mandar 12 espias nessa terra aí que Deus disse que vai dar pra gente, para ver como é que é lá, né? E aí foram 12. 10 voltaram e falaram: se fosse Batista, perdia. Moisés estava lascado, né? Como diz o outro. Que era na democracia e aí perdia, né? Os 10 chegaram e falaram assim: Moisés, realmente a terra é boa. Realmente é uma terra maravilhosa. Realmente a coisa é boa demais, mas é boa demais para nós. Tem condição não. Porque lá tem gigante. Os caras mexem com arma, os caras são terríveis. Aí chega Josué e Caleb, só 2. A minoria, né? Diga assim comigo: nem sempre a maioria tem razão. Esse texto mostra isso. 2 chegaram e falaram assim: Moisés, nós fomos lá também. Realmente a terra é boa. Olha, a terra é show de bola, como diz. É aquilo que Deus disse. E outra coisa, se Deus disse que é nosso mesmo. Vamos em frente. 2. A quem você está ouvindo? Ouça os otimistas. Olhe para os seus sonhos. Olhe para o que Deus tem plantado no teu coração e na tua vida. E caminhe, vá em frente. Não desista. Meus irmãos, em quarto lugar, diga: não desanime. Não desanime. De novo, não desanime. Não desanime.
Versículos 5 e 6, o texto diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Olha só que legal, olha o que Deus está dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te, faz a tua parte, tenha bom ânimo, faça conforme toda a lei que Moisés ordenou, não te desvies dela, e então, o que vai acontecer? Você será bem sucedido por onde quer que andares. Deus está dizendo: não seja desanimado, Josué. As dificuldades vão ocorrer, os impedimentos vão aparecer, os obstáculos vão surgir, mas não desanime, porque eu estou com você. Eu estou com você. É isso, meu irmão, que Deus tem para a tua vida. É esse visitante, talvez esteja aí do lado de fora. É isso que Deus tem para a tua vida. Não desanime na tua caminhada. Persista, vá em frente, siga. Deus quer te fazer uma pessoa extremamente feliz. Uma pessoa, como disse o pastor Eugênio muito bem aqui, próspera, de bem com a vida, realizada, feliz. É isso que Deus quer para cada um de nós. Mas para isso, nós não podemos desanimar. Pastor, como eu faço para não desanimar? É o outro ponto. Diz assim, ó: tenha a palavra de Deus como seu referencial de vida. Versículo 7 e 8. O texto vai dizer: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.